cega, então eu preciso de algo maior. Isso tá bom. Você quer que lê objetivo, essas coisas, Antônio? Não, você pode fazer uma apresentação aí, explanar aí da forma que você achar melhor, a gente vai discutindo só os detalhes que forem surgindo. Então, tá. Então, ó, nossos objetivos basicamente foram encontrar a densidade de diferentes líquidos e depois usar essa densidade e o tempo de escoamento desses líquidos para achar a viscosidade. Aí, na primeira parte, a gente fez, no caso, né? Você fez, eu acho, algumas diluições. Ana, você quer dar uma luz? Tá, a gente tinha uma solução, né, com uma concentração conhecida de 1 mol por litro, né, tá. E aí a gente tinha que aferir essa densidade. Então, pesamos, né, teoricamente, aí a proveta de 100 ml seca, e a massa foi anotada. Depois, essa proveta de 100 ml, ela foi preenchida totalmente, né? 100 ml aí de solução, e foi pesada outra vez. Qual é o intuito disso? É você ter a sua, entre aspas, a sua tara, né? Que seria aí o peso da proveta seca, e para depois a gente fazer essa subtração e achar a massa conhecida, a massa desconhecida, perdão, a massa da solução real. E aí a gente, depois disso, transferiu esse líquido para o Becker, né? E a temperatura foi anotada. E por que disso? Porque quando a gente altera essa temperatura, a nossa densidade também muda, né? Então, a gente precisava de fazer isso. E aí a gente fez para as três soluções, né? Para os 3 tipos de solução e para as 3 diluições, né? Que foi a solução inicial de 1 mol por litro, depois a gente diluiu essa de 1 mol por litro com 20 ml de água, que foi a segunda, depois 40 ml de água a mais, né? E depois 60 ml de água a mais também. E aí, para a gente obter a densidade de uma substância, a gente utiliza essa fórmula, que é bem conhecida, que é Rho igual a M sobre V. Sendo M, nesse nosso caso, né, medido em M é a massa, perdão, é a massa em gramas, né? O V aí é o volume em mililitros, ml, e o Rho é a densidade da substância. Aí a gente usou esse jeito que é mais utilizado em gramas por ml. E aí, como eu tinha falado, elas foram diluídas, então todos os nossos experimentos são os com concentração conhecida, e os nossos experimentos 2, 3 e 4 são as diluições das respectivas que eu tinha falado, né? 20, 40 e 60 ml. E aí, como eu tinha comentado antes, para a gente determinar essa densidade... Meu Deus, desculpa. Não é sempre terminando. Para a gente determinar essa densidade, a gente precisava encontrar a massa, né? A massa das soluções.
Então, a gente usou essa formulazinha simples, né? M2 menos M1 é igual a M real. O que que é isso? M2 é a massa da proveta seca em gramas, que ficou errado isso aqui, eu já falo agora que eu acabei de perceber. Teria que ser M1 menos M2. Isso aqui vai dar negativo, na realidade, então não tem nada a ver. Então, vai ser a massa da proveta com a solução, na realidade, menos a massa da proveta seca, né, que obviamente ela vai ser menor, que vai ser igual à massa real. Isso tudo em gramas, para a gente conseguir calcular essa densidade. A densidade do primeiro experimento, né, de todos os primeiros, ele era mais simples, porque eu já tinha qual era o meu volume, Então, os outros, teoricamente, eu só tinha que fazer o meu volume, que eu já tinha, que era 100 ml, mais o volume que foi adicionado, que foram 20, 40 e 60 ml. Então, né, ficariam dos meus experimentos 2, 3 e 4. Peraí, Lu. Quer que deixe aqui? Quero, pode. Ficariam 120, 140, 160 ml como volume. Mas E aí também a gente determinou essa concentração molar para outras coisas que a gente fez, né? E aí, como a gente determina essa concentração? Usamos essa fórmula de diluição, né? Que a gente descobre a concentração molar quando a gente multiplica a concentração inicial vezes o meu volume inicial, dividido pelo meu volume final. Nesse caso, desse experimento de hoje, todas as nossas concentrações estavam em mol por litro e todos os meus volumes estavam em ml. E aí, por que não interfere quando está em litro e ml? Porque as duas grandezas, elas têm que ser iguais, né? Tanto a da esquerda quanto a da direita. Então, quando a gente faz ali todos os cálculos, elas dão super, super certo. Pode descer, Lu. Fala. Diminuir um tiquinho. E aí a gente obteve esse quadro final, né? Como eu disse, foram três soluções e 3 diluições, né? Vão ficar com 4 alíquotas. Então, a gente teve esses dados, né? Do cloreto de sódio, desculpa, perdi a palavra. Todos esses valores aí que estão na coluna do M2 foi o que foi pesado com a proveta na balança, com o líquido lá, e disso aqui a gente subtraiu o peso da bureta, da proveta, desculpa, que foi o que a gente obteve aqui em M3. Depois a gente achou o que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é o volume que a gente obteve após a diluição, né? Como eu disse, ó, de cada uma aí, 100 ml, 120 ml, 140 ml, 160 ml para cada substância, para cada solução. A gente diluiu elas. E logo depois a gente teve aí eu fiz o cálculo da densidade e da concentração molar, como estava lá nas contas acima. E aí a gente pode perceber aqui que, por exemplo, a densidade, quanto mais água a gente põe, né, quanto mais a gente dilui, menor essa densidade fica. E por quê? Porque o meu volume fica maior, né?
Então, eu vou estar dividindo por um número maior. Então, essa densidade ela vai caindo. Eu vou ter menos, eu não sei se eu posso colocar assim, mas menos íons ou menos partículas. Eu posso discordar de você? Com certeza, você pode, porque eu acho que está errado. Porque tudo bem, o volume aumenta, mas a massa também aumenta. Então, não aumenta não, eu só pus água. Pois é, e essa água não tem massa, não? Então, essa água ela tem massa. Então, Mas a densidade você calcula pela massa da solução. Isso. A massa da solução é água mais cloreto de sódio. Então, se você adicionou mais água, você adicionou mais massa também. Tinha que ter somado a massa da água? Não. Não, tá. Vamos começar. Mas a densidade, eu coloquei mais água. Mas deixa eu pensar, então. Realmente, vejo um erro muito grande. Mas, quimicamente falando, faz sentido a densidade diminuir, né? Porque, tipo assim, você está colocando água, você está afastando mais as moléculas, então vai ficar menos concentrado, vai ficar menos denso. Ou não faz sentido isso? Não faz sentido. Você não está afastando, você está dispersando as moléculas. Isso, exatamente, é. Dispersar não é afastar. Você está espalhando elas. Então, eu estou separando elas, afastando. Você está espalhando, você não está separando. O efeito de volume aí que você está querendo dizer, no sentido que você está falando, seria um aumento de volume real de tudo, do conjunto. Não esse efeito molecular. Aí você tem os dois efeitos. Realmente você vai ter um volume maior de solução, porque você adicionou 20 ml de água. Mas ao mesmo tempo você também tem um aumento de massa. Então, a densidade ela é inversamente proporcional ao volume, mas é diretamente proporcional à massa. Nossa. Então, se ela diminui pelo aumento de volume, ela aumenta pelo aumento da massa. Você tem as duas coisas. Você tem aumento de volume e aumento de massa. Porque você adicionou aí 20 ml de água. Ou seja, né, se a gente considerar aí a água com a densidade... Mas a minha massa está caindo. Que massa que está caindo? N3 está caindo. Não tá caindo, sim. Ali. Diminuiu. Tô um pouco confusa agora. Não entendi. Aí, que você falou? O relatório é meu, mas eu não entendi. Você falou que a densidade, ela é diretamente proporcional à minha massa. Ela é massa da solução dividida pelo volume da solução. Sim. Né? Então, se a massa... Volta lá na página onde está a equação. Por favor, Luiz. Aqui tem como ver. Esse aqui? Onde tem? Aqui. Então, veja bem. Você tem, ρ igual a m sobre v. Se essa massa m aumentar, maior essa massa, maior ρ. E Sim. da mesma forma, quanto maior o volume, menor ρ. E os dois efeitos você teve aí. Você aumentou o volume porque você adicionou mais água, mas ao mesmo tempo essa água que entrou, ela contribuiu com o valor de massa aí. Né? Para um acréscimo da massa. Então você tem os dois efeitos. Você tem um aumento de massa e um aumento de volume. Então, se você justificou a diminuição da densidade pelo aumento de volume, aí a minha pergunta ela deveria ter aumentado então, porque a massa aumentou. E aí é um efeito que vocês não levaram em consideração. Não levou em consideração, não. A gente levou em consideração só o efeito do...
Mas ele foi, assim, não sei se eu posso falar isso também, mas vou falar, né, já que todo mundo em silêncio, ele foi maior, tipo assim, óbvio que ia dar diferente, ia dar diferente se eu levasse em consideração o efeito da massa também. Porque eu aumentaria 0,9978 gramas por cada ml. Então, 20,09978. A calculadora deu um pequeno falho. E aí eu ia aumentar 19,95 gramas. Que não iria influenciar tanto. Sem contar que tem outra coisa aí também, ó. Olha lá olha aqui, ó. Você chamou de M2 e volta aí, sobe um pouquinho aí. M2 é a massa pesada com volume. Não, sobe lá não, aí. Não, mais um pouquinho. Aí, passou. Aqui, isso. Olha aqui, ó. Você chamou de M2 a massa da proveta seca. Ih, gente, meu negócio. Então eu confundi. M1, a massa da proveta com solução. Então, olha lá na tabela. Aqui que tá o contrário, Antônio. Ah, nossa senhora. Porque lá na tabela, sua massa, se a M2 é a massa da proveta seca, ela deveria ser constante lá na tabela. Tá errado demais, senhor. Okay? Nossa, foi lá em cima que eu coloquei. Mas Então, fazer o seguinte, segue aí na discussão, que eu também não vou ficar discutindo muita coisa, porque tem outro grupo para apresentar, senão eles pegam as dicas todas e... Mas esse M2 aqui não foi o que a gente já veio na tabelinha, não? Eu pus errado lá em cima. Mas ele tem, no roteiro que eu passei, ele tem um outro significado. Tanto que vocês apareceram com um M real aí, que nem existe, né? Eu não chamei de M real, eu chamei de M1, M2 e M3. Enfim. Então, nesse pensamento, né, conforme mostrado na tabela que a gente fez, à medida que o volume aumenta, o volume da densidade diminui, né? Mas aí eu não estou considerando o efeito do aumento da massa também. E aí ocorre justamente pela propriedade lá da densidade ser inversamente proporcional ao volume. Aí assim, né? Isso aí vale para uma massa fixa, né? Uhum. Então você tem esse comportamento da densidade diminuir com o aumento do volume para uma massa fixa, né? Isso valeria, por exemplo, para um gás, por exemplo, onde você consegue manter o sistema com a massa fixa e variar o volume, por expansão e compressão do gás, por exemplo. No caso de uma solução, você não vai ter... Nunca vi a gente considerar a massa da água. Eu de verdade nunca vi isso, entendeu? Por isso a gente nunca considerou. Nunca vi. Ninguém nunca comentou isso, nunca. Considerar, porque a massa para a densidade é a massa da solução. Então, na verdade, qualquer adição, seja de água ou seja de soluto, ela vai mudar a densidade. Porque você não vai mudar a massa da solução, né? Então, o efeito aí é na solução. O relatório está sangrento. Segue. Então, a gente fez essa dá até desânimo. A gente fez essa relação, né, de densidade em função da concentração. E aí, se for pensar por essa fórmula, à medida que a concentração aumenta, a minha densidade aumenta também. É isso. Mas qual a relação? Vocês não colocaram a relação que vocês usaram para construir esse gráfico, né? Colocou aqui embaixo.
Embaixo aonde? Aqui no textinho. Ah, tá. A Ana Concentração. botou. Você quer ler, Ana? Se for você que fez essa parte, mais fácil de explicar. O gráfico 1 mostra a relação entre a densidade da solução e sua concentração molar. Tá na página 5? Na página tá. 5. Isso. O arquivo que você mandou para mim tá na página 6. Ué? Me desculpa, o que está acontecendo, gente? Efeitos da quarentena, Ana. Mas eu digo O que que você demonstrou aí a equação da concentração molar Uhum. e a da densidade, mas a minha pergunta foi, qual a equação que você utilizou para fazer esse gráfico? Ah, não, a gente não utilizou nada, não. Ela já saiu linear. Ah, Ela já. Entendi agora. Ela já saiu assim, Antônio. E faz todo sentido. Quer ver, Lu? Volta na tabela para mim, por favor. naquela lá em cima? É, na tabela. Não, sim, eu não estou questionando. Entendeu? Ela tá certa, assim. Por exemplo, vamos pegar pro hidroxsódio. Quando ele está na concentração 1, ele está com a maior densidade, ele está mais denso. Quando ele está mais concentrado, ele está mais denso, o que faz sentido isso. Quando dilui, diminui Tá. a concentração, diminui a densidade também. Sim, isso eu não estou discutindo. Só porque eu acho que eu pedi a relação no roteiro. Não, eu tô sem o roteiro aqui. Ai, peraí, eu vou olhar aqui mesmo. Original. E outra coisa aí no gráfico também, que tem uma coisa, eu não sei, não foi concentração em função da densidade, não? Ai, meu Deus. Não foi concentração. Eita. Eu tô Deixa sem eu o achar. roteiro. Achou o roteiro? Pegar o roteiro. Tô abrindo agora, prática 2. Eu tô sem o roteiro aqui, meu HD, toda vez que eu abro ele aqui é uma novela, pra ele abrir demora. Ele tá com mau contato no cabo. Aí ele sai travando tudo. Vou tentar abrir ele aqui. Gráfico linearizado, ele já saiu assim, da densidade em função da concentração. O que eu fiz? Então é isso mesmo. Tá certo. A relação tá certa. Só que aí, quando você representa o gráfico, olha lá, você representa as 3 informações, né? Sim. Mas olha a legenda do lado da densidade aí. A legenda não, né? A informação a identificação do eixo. Não, calma aí, não peguei, não. Ah, porque nós botamos um NaCl aqui? Uhum. Ah, Ana, a gente esqueceu de ter NaCl. Teria que ser só densidade gramo por ml. Ué, porque você está representando a NaCl, você... 3. É gráfico demais que fez, tá? Tá errado. 5 gramas. Tá errado. Os próximos estão certos. Eu nem vi que eu tinha feito isso. Também não tinha reparado. Mas então tá. Foi o que a gente falou, a gente né? escreveu que matematicamente isso é visível, né? Porque essa é a fórmula aí de concentração molar, que é número de mols sobre volume, onde N é igual ao número de mols, que é dado em mols, e o volume dado em litros, se eu não me engano, que eu coloquei, foi isso, Lu? Mililitros. Só esqueceu de botar um Nzinho aqui. Não, em litros mesmo. Contra e a densidade dada em massa sobre volume, né? Dada em massa em gramas e volume em mililitros. E essas propriedades são inversamente proporcionais ao volume. Tipo, ambas elas são inversamente proporcionais ao volume. Então, quando o volume aumenta, ambas as propriedades elas diminuem. Era isso aqui que eu estava tentando explicar aquela hora, professor. Será que faz mais sentido quando o que eu escrevi? Só um minutinho que eu estou tentando ver se meu HD colabora aqui com a minha vida. Aqui Você quer que te manda pelo
o WhatsApp. Espera aí que eu te mando. Ah, Verdade. Porque meu HD Ele tá bravo. não quer cooperar. Aqui, ó. Deixa eu aqui. Contato no cabo, ele. Prática 2. Eu te mando. Não sei se chegou. Agora ele escutou você falando que ia me mandar, ele resolveu. Ele falou, arrumou um jeito. Então. Não, antes de mandar, eu vou abrir primeiro. Tipo assim, você tá me trocando. Acredito. Mais pra passar o carro em cima dele. Pode não, pode sentar. Pode continuar? Onde a gente tava? Deixa eu ver aqui. Início da parte 2. Da parte 2. Aí eu tava te falando que era isso aqui que eu tava tentando falar aquela hora, sobre quando você aumenta o volume, aumentar o espaço entre as moléculas. Se dessa forma aqui, estaria certo o que eu tava tentando falar. Da onde? Aqui, olha. Começando aqui, ó. Quimicamente, pode ser explicado. Sim, mas isso é válido, né? Você está falando de concentração, tá vendo? Você está diminuindo assim, a sua concentração. Sim. Concentração, ela só depende da massa do soluto. Tanto que você calcula a concentração. A forma de concentração, né? C igual a M1 sobre V. Uhum. Ou seja, você só depende da massa de soluto. Então, se você dispersar o soluto, quanto mais você dispersa o soluto, né, mais você espalha. Então, nesse caso, você está fazendo o quê? Você está diluindo ele. Uhum. Aqui nós não estamos falando de diluição, a gente está considerando a densidade. A densidade ela leva em consideração a massa total. Ela é massa sobre volume também, mas no caso da densidade é a massa total, é soluto e solvente. Então é a massa do conjunto. Ah, tá. Então eu não Então, poderia fazer essa mais relação você aqui, tenha... Não, porque você teve aumento dos dois. Você aumentou sim o volume, tanto que a concentração caiu. Por quê? Porque você dispersou o soluto. As moléculas de soluto estão mais espaçadas. Só que ao mesmo tempo você aumentou a quantidade de água. Então você tem uma massa maior. Uma massa total maior, entendeu? Uhum. Então a massa de solução aumentou. Então você tem uma redução de concentração, mas a massa da solução ela é maior. Beleza, entendi. Estou procurando. Pode seguir. Só um segundo. Ô, Ana. Aí eu quero começar a explicar daqui para baixo. Que é a parte que eu sei. Explicar tudo, né? Você tem que explicar como é que foi feito. Ô, caramba. Não, é porque eu sei que essa parte, se você puder explicar. Mas isso é simples, sabe? Tá. A parte 2 para determinação da viscosidade. A viscosidade é uma propriedade que ela ocorre devido ao atrito entre as camadas do fluido, né? De forma a dificultar esse escoamento. Então, quanto mais viscoso esse fluido for, maior é o atrito entre as camadas e mais difícil vai ser para ele escoar.
essa propriedade ela é obtida por essa formulazinha. Lu, você pode descer para mim, por favor? Uhum. Que é a viscosidade dinâmica, né? Ou também conhecida como viscosidade absoluta, no qual viscosidade absoluta, né, dado em cent point, é igual à viscosidade da água naquela temperatura do experimento, vezes o tempo de escoamento daquele fluido, vezes a densidade do fluido, dividido pelo tempo de escoamento da água naquela temperatura do experimento, né? Vezes a densidade da água também na temperatura do experimento. E aí todos os tempos são dados em segundos, todas as densidades em grama por ml, e todas as viscosidades em set point. É isso, não. É isso sim. E aí, para a gente conseguir conseguir definir essa viscosidade para cada solução, diluída, foi feito um tempo médio de escoamento, e para conseguir esse tempo médio foram feitos três experimentos, né? Uma triplicada de cada experimentozinho, e depois foi feita uma média aritmética simples para obter cada tempo médio do escoamento. Pode descer. E depois tinham outros dados que tinham que ser definidos, né, como a viscosidade, o tempo de escoamento e a densidade da água, que são todos são todos tabelados. Então, a 22 graus, a viscosidade da água é 0,9548 cent point. O tempo de escoamento foi definido como 23,070 segundos, e a densidade da água 0,9978 gramas por ml. Após todas essas considerações, foi possível calcular essa viscosidade dinâmica, ou chamada também de viscosidade absoluta dessas soluções que foram dadas nessa tabela aí. E aí a gente pode perceber também que os tempos de escoamento, eles são extremamente próximos, né? Extremamente próximos e com uma diferença muito pequena para cima ou para baixo. Mas a nossa viscosidade que foi obtida, a viscosidade ela foi reduzindo, né? Ela foi se reduzindo à medida que as soluções foram sendo diluídas. A viscosidade é uma propriedade que não é possível de ser determinada só usando o tempo. Porque, igual a Ana falou, o tempo de escoamento dessas substâncias foi muito, muito parecido. Então, não dá para determinar a viscosidade só usando o tempo. Por isso que é importante ter o tempo vezes o produto do tempo com a densidade. Porque dá para a gente reparar que a densidade ela vai diminuindo à medida que a gente vai diluindo, né? À medida que vai aumentando o volume. E aí é proporcional à viscosidade, né? Porque à medida também que a gente vai diluindo, vai diminuindo a densidade, vai diminuindo também a viscosidade. Foram feitas algumas relações de propriedades a seguir para promover o aprofundamento das relações já apresentadas.
Aí, esse primeiro gráfico aqui, ele é relacionando o tempo de escoamento das substâncias com a concentração molar. E não ficou um gráfico linear. A nossa justificativa é que a concentração é uma variável dependente da densidade e não do tempo de escoamento do fluido. Então, dessa forma, não é possível obter uma relação linear entre ambas. Professor? Sim. Estou só ouvindo por enquanto. Depois eu pontuo. Pode seguir. Então, tá. Aí, o próximo gráfico é uma relação do tempo médio de escoamento com a viscosidade. E aí, como eu tinha falado, não dá para a gente relacionar diretamente só o tempo de escoamento com a viscosidade. A gente precisa da densidade, porque ela é um fator necessário para poder calcular essa viscosidade, né? E mais para baixo a gente explica mais ou menos quimicamente por que isso acontece. Aí o próximo gráfico é em relação da viscosidade dinâmica com a concentração. E aí a gente percebeu que sempre que a nossa concentração aumenta, a nossa viscosidade vai aumentar também. Quimicamente, a gente pensou que seria porque quando você aumenta a concentração, você vai diminuir o espaço entre as moléculas. Então, você vai gerar mais atrito entre elas, o que, consequentemente, vai aumentar na viscosidade, né? Que ela é a relação entre o atrito, é a relação do atrito entre as camadas de um fluido. Isso aí. E o próximo já é o contrário daquele primeiro gráfico, porque ele vai mostrar o tempo vezes a densidade relacionada com a viscosidade. Quando a gente usa a densidade com o tempo, a gente já obtém uma relação linear, porque a viscosidade é a que vai ajudar a definir essa viscosidade. O uso do produto entre a densidade de um fluido e seu tempo de escoamento e a viscosidade do gráfico... Oh, meu Deus, desculpa, estou nervosa. O uso do produto entre a densidade de um fluido e seu tempo de escoamento e a viscosidade do mesmo, que é esse gráfico 5 aqui, mostra como não é possível determinar a diferença da viscosidade entre os fluidos usando apenas o tempo de escoamento, que foi o caso do gráfico 3, porque esse aqui deu certinho e o outro ficou, não tinha uma relação linear. Como discutido anteriormente, o tempo de escoamento pode ser o mesmo para fluidos distintos. Entretanto, a viscosidade, que é em função da densidade do fluido, pode ser totalmente diferente entre eles. Aí a gente fez uma tabelinha para exemplificar isso. Por exemplo, no primeiro experimento, a gente tinha NaCl com uma densidade de 0,516. E ele demorou 25,706 segundos para escoar. E teve uma viscosidade de 0,548. Já no quarto experimento, que já tinha sido bem mais diluída, ela já tinha recebido 60 ml, né, de água, a densidade caiu para 0,318, mas o tempo de escoamento foi muito próximo, foi de 25,761 segundos. Mas a viscosidade deu bem mais baixa, deu 0,338. É possível observar nas soluções de NaCl no experimento 1 e 4, como mostrado na tabela 4, que por mais que o tempo de escoamento entre elas seja muito próximo, a viscosidade encontrada foi diferente. Isso se deve ao fato da densidade entre as duas soluções ser muito diferente, alterando assim o produto densidade e tempo, e, consequentemente, o valor da viscosidade. O mesmo pode ser observado para os demais ciclos. Já pode ir para as questões? Pode. Então tá. Primeira questão. Os valores de densidade dos líquidos obtidos a temperatura constante de 20 graus são comumente encontrados na literatura. Qual é o efeito da temperatura sobre a densidade de um líquido? A temperatura e a densidade possuem uma relação inversa, sendo que, quanto maior a temperatura, menor será a densidade. Essa relação se deve ao fato de que o aumento da temperatura provoca uma maior agitação molecular, sendo necessário maior espaço entre as moléculas e, consequentemente, enfraquecimento das ligações intermoleculares. Esse espaço extra aumenta o volume ocupado pela substância, e como a densidade é inversamente proporcional ao volume, ocorre a diminuição da mesma.
Pode ir? Segunda. Compare as densidades da água e das soluções. Explique o motivo da diferença existente. A densidade da água é maior que a densidade das soluções, pois, quando há diluição delas, acontece um aumento do volume e consequente diminuição da densidade. E a gente não levou em conta a água, né? A massa d'água. Terceira, como a temperatura afeta a viscosidade dos líquidos newtonianos? A viscosidade acontece devido ao atrito existente entre as camadas do fluido, de forma a criar resistência ao escoamento. Quando há aumento da temperatura, há também maior agitação molecular e consequente distanciamento entre as moléculas. Dessa forma, o atrito entre as camadas do fluido também diminui. E 4. É possível usar só o tempo de escoamento para comparar a viscosidade dos líquidos? A viscosidade de um fluido é determinada através do produto entre o tempo que leva para ele escoar e sua densidade naquela temperatura. Os líquidos... Oh, meu Deus. Líquidos podem escoar em um mesmo tempo, mas terem densidades completamente diferentes, o que resulta em uma viscosidade diferente entre eles, que foi o que a gente viu naqueles outros gráficos. Pronto, acabou. Gente, vocês estão aí? Só um minutinho. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu... Okay. Então, na verdade, esses primeiros gráficos aí não deu para tirar conclusão nenhuma, né? A gente meio que criou a lógica, agora eu não sei se está errado, né, mas A que... primeira parte eu acho que dá pra gente discutir, porque tem o erro da tabela, pode ter comprometido, não dá para saber, vocês vão ter que olhar isso e rever depois. Já em relação à parte de viscosidade, então, por exemplo, esses gráficos aí de tempo de escoamento que vocês colocaram aí em relação à concentração, esse gráfico 2, né? Tempo de escoamento em relação à concentração, em relação à viscosidade. Eu acho que aí deve ter alguma coisa errada, porque
Tem que ter alguma relação, sim. A gente tem que estabelecer alguma relação aí. Pois é, tanto o gráfico 2 quanto o gráfico 3, eles deram muito similares, muito próximos, né? Foram Tem um comportamento definido. Pois é. E eu plotei eles separados e deram a mesma coisa. A gente não conseguiu definir isso, porque, por exemplo, o tempo de escoamento, ele não é linear, entende? Então tá muito esquisito. Eu não sei se é por causa do tempo de escoamento. O escoamento, ele não seguiu uma tendência, você está querendo dizer, né? Isso. Ele não seguiu uma tendência, ele não aumentou ou diminuiu, ele foi uma confusão. Então, eu não consegui achar nenhuma relação linear para poder linearizar. Não, porque ele tem que ter uma relação, sim. Eu Vamos. consegui achar. E a mesma coisa é válida, porque o tempo de escoamento, ele é uma ferramenta bastante utilizada na indústria mesmo para poder comparar viscosidades. Uhum. Entendeu? Porque Mas ele a Cristiane mesmo trabalha com isso. Ela não teve muito tempo para poder olhar essa parte aí. Ela trabalha com shampoo e trabalha no estágio, né, dela, ela trabalha com shampoo e sabonete. A gente estava falando sobre isso ontem. E lá o parâmetro que eles usam para comparar viscosidades é justamente usando tempo de escoamento, que é o método mais comum que eles chamam, que a gente conhece, que é o método do copo Ford. E tem um porquê dos tempos darem. O copo Ford, só para concluir, né? Ele é um copo que ele contém um bico, ele tem um furo, que esse furo ele tem um diâmetro. Assim, na verdade são vários bicos, né? E aí você utiliza o bico mais adequado para escoar o seu fluido. E aí você compara, você cria um parâmetro de viscosidade pelo tempo de escoamento nesse bico. Você não chega a um valor, né? Fala assim, a viscosidade vale X, mas ele é um parâmetro para diferenciar a viscosidade. Então, por exemplo, você pode fazer o controle de qualidade do seu, no caso dela, por exemplo, do shampoo que ela produz, pelo tempo de escoamento dele. Só eu tenho esse aqui é o shampoo bom, considerado como bom. Qual que é o tempo de escoamento dele? É, sei lá, 30 segundos. Então, a gente já sabe que o shampoo, para ficar bom, ele tem que ter 30 segundos de escoamento. Então, não tem um valor de viscosidade, mas 30 segundos de escoamento é a viscosidade ideal, entendeu? Uhum. Então, o tempo de escoamento, ele tem que ser, sim, uma propriedade Válida. Tá, então tem alguma justificativa, vamos supor, pelo tempo, talvez o tempo o fato do tempo, essa tabela de tempo aí tá que não há uma tendência, pode ser que seja o vilão da história aí. Ah, tá. Porque a gente até pensou em te perguntar, mas eu falei assim, não, gente, ele não vai dar o tempo de escola, não. Falei, não, a gente tem que saber o porquê disso. Então, por isso que a gente criou essas outras teorias. Faz sentido. Esse tempo, ele pode ser que houve aqui alguma inversão de dado. Pode ser, então. Entre as soluções, porque os tempos, né? Porque o resto está batendo certinho, né? A concentração está caindo, a densidade está seguindo uma tendência, é só o tempo mesmo aí de escoamento que não. E eu acredito muito que foi ele que fez isso, que deu essa coisa esquisita aí nos gráficos. Não sei. Possivelmente. Né? Tá. Fazer o seguinte, vamos pegar o trabalho do outro grupo. Uhum. E aí a gente vê o que eles trouxeram e aí depois eu vou verificar com o cidadão que fez esses testes para mim para conferir esses tempos. Por favor, pode conferir com esse cidadão.
é errado, possivelmente ele é o culpado, porque tem que ter uma tendência. Tira a ponta dele, Antônio, não deixa barato. Não vai comer bolo na volta. Não vai comer bolo, é isso que eu quero ver sangue. Não vai comer bolo. É, né? Maldade. Que Então, maldade. o Anísio, você vai apresentar os seus? Isso, vou apresentar ele aqui. Pode compartilhar conosco aí. Estão vendo? Estou vendo sua área de trabalho. É isso, ok. Isso, agora eu tô vendo seu trabalho. Pode só dar um zoom para nós aí, porque o professor é cego. Tá, olha aí se ficou bom aí. É porque eu não, até então eu nunca tinha compartilhado, não. Então eu não consigo ver, não, né? O que está acontecendo, não, né? Bom, em tese, sim. É porque você está compartilhando. Quando você compartilha a tela, por exemplo, você não precisa ficar no Zoom, no Teams. Você pode ir para o seu arquivo Tá. normal. Ah, Aí não, beleza. Porque a gente está vendo a sua tela. O que você vê, o que você mudar aí, a gente está vendo. Eu estou vendo você aí acessando agora o do Teams. entendi. Eu estou vendo a sua tela da área de trabalho, do seu computador. De trabalho. Inteirinha. Ah, não, beleza. Porque aí você tem a opção de compartilhar tudo, que foi o que você fez. Então, tudo que você abrir aí, cuidado com os nudes que a gente vai ver. E você tem a opção de compartilhar só alguma das telas que estão abertas, né? Aí, no caso, você compartilhou tudo. Então, para onde é que você for, a gente vai junto. Não, beleza. Não tá ok. Vendo sua tela aí, beleza, agora. Tá. Não, então ok. Então esse é o relatório aí. Esses aí são os integrantes do grupo. Aí aqui, basicamente, é o roteiro. Tem os objetivos aqui, introdução, tem a teoria do roteiro. Que a gente pegou aqui. Aí na prática, determinação aí a tabela 1 tem a viscosidade aí da água nas diferentes temperaturas e a parte 1 é a determinação da densidade. Então a gente fez o procedimento aí, a gente achou os resultados aí abaixo, a tela ficou meio... a tabela ficou... um pouco aí fora de tamanho aí. Mas aí a linearização do gráfico. Aí foi esse aí também, foi feito no Excel. Então, como observação aí, com a diminuição da concentração, a densidade também diminui, pois são grandezas inversamente proporcionais. Então, esse é o resultado aí que a gente achou. Faltou vocês demonstrarem essa relação aí, né? Essa afirmação Sim, que você fez aí. sim, igual do grupo anterior, né? Com a fórmula, com tudo. Né? Porque você está dizendo aí, você está afirmando, né? Que são grandezas em concentração e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Mas não são, não. Já te falo que não são. Elas são diretamente proporcionais. Sim. Essa informação aí já está errada. Né? Sim. No seu gráfico aí também faltou, vocês não identificaram os eixos, então não sei o que é o X, o que é o Y do seu gráfico. Sim. Ele tem o título, aí densidade versus concentração, que dá para mim, obviamente, aferir o que é o que, mas é mais importante você ter a identificação dos eixos, né? E aí só sobe um pouquinho, por favor. Assim,
Para cima ou para baixo? Para cima. Tá vendo? Que aí vocês foram fazendo. Parece que vocês pegaram o roteiro, né, que eu mandei e foram só preenchendo nele próprio, Sim, né? Então, sim, foi. por exemplo, a tabela 1 aí, ó. Volta lá na tabela 1. Tá vendo? Ela tá sem título. Sim. Então, e aí tá faltando um dado, né? Você tem o etanol 1, 2, 3 e 4 aí. Então, o etanol Não. 4 ele se É porque, na perdeu aí. verdade, Então, nesse é que caso, ela ficou um pouco É, grande. aí vocês poderiam ter feito igual o outro grupo fez, né? De fazer uma nova Sim, tabela ou de colocar essa tabela numa página única, só mudando a orientação, por exemplo, de ter colocado ela deitada, entendeu? Virado a tabela também, não tem sim, problema. essa aí, ó. Sim, que dá pra gente ver aqui quando a gente muda o... não é beleza. Desconfigurou aí também. É, vou voltar lá pro... Ok, a gente não... Foi realmente falta de maldade aí de fazer vamos falar assim, aquele roteiro. Quer dizer, fazer sem ser o roteiro. Vocês podem, assim, algumas partes do roteiro não vai mudar, por exemplo, procedimento, ele é o mesmo, então pode copiar, não tem problema. As informações de material, essas coisas, assim, não é diferente, então pode copiar, né? Agora o restante, já que você está produzindo um relatório, é bom que você refazer, né? Você colocar os dados já formatados da melhor forma possível e tal. Igual aí Sim, não ficou legal. Mas pode seguir. ok. Aí a parte 2, a determinação da viscosidade. Aí fala dos materiais, o procedimento a ser seguido aí e os diferentes produtos. No caso aí seriam os 3 fluidos diferentes aí, que é o cloreto de sódio, a glicerina e o etanol. Então na tabela 2 aí, como você falou também, está sem o título, a gente só completou. A gente colocou aí o tempo médio. E aí, na construção do gráfico, aí a gente fez o tempo pela concentração e deu a mesma coisa do grupo anterior. Que a gente pegou só o tempo e a concentração e ele deu essa figura aí. Também o gráfico aí também a gente não identificou os eixos. Então, aí na observação, aí, em todos os casos, a maior concentração teve menor tempo. Então, todos perto ali do 1 mol teve o menor tempo. Então, somente o etanol aí que ele ele esboçou aí um comportamento linear. Mas aí a gente pode concluir que não há nenhuma relação direta entre o tempo de escoamento e a concentração nesse caso aí. O 2 é construir um gráfico comparativo relacionando o tempo de escoamento de cada solução em função da viscosidade. Então, a gente fez aí o tempo vezes a viscosidade. Então, o gráfico mostra que não se pode comparar também a viscosidade em função do tempo de escoamento e não se pode comparar os diferentes fluidos levando-se em conta apenas o escoamento, o tempo de escoamento. E o gráfico aí, viscosidade vezes a concentração, a gente colocou aqui que o gráfico mostra que a viscosidade é diretamente proporcional à concentração. Então, que a maior concentração significa menos distância entre as moléculas, o que gera atrito no seu escoamento. Então, é menos distância, então elas são mais juntas, né?
Então, esse atrito é o que torna o fluido mais viscoso, com mais dificuldade de escoar em relação ao fluido mais diluído. No próximo aí, a gente fez o comparativo aí relacionando o produto da densidade vezes aí depois com a viscosidade aí, a gente achou tudo numa reta, praticamente na mesma reta. Então, o gráfico mostra que não é possível determinar a diferença de viscosidade entre os fluidos usando o tempo de escoamento. O tempo de escoamento pode ser o mesmo para fluidos diferentes, com densidades diferentes. Aí, pode ir para as questões? Pode. Então, aí na questão 1, os valores de densidade dos líquidos obtidos a temperatura constante são comumente encontrados na literatura. Qual o efeito da temperatura sobre a densidade de um líquido? Aí a temperatura é um fator muito importante no cálculo da densidade, devido à sua influência na cinética das moléculas. Com o aumento da temperatura, as moléculas aumentam sua energia cinética e, com isso, o volume que elas ocupam se torna maior. Mas com a mesma massa, sendo a densidade razão da massa pelo volume, o aumento dessa faz com que na verdade, o aumento desse faz com que a densidade diminua. Compare as densidades da água das soluções e explica o motivo da diferença existente. Então, a água possui aqui propriedade constante e tabelada em relação à temperatura. Isso torna mais apropriada a comparação com os outros fluidos. No caso da prática, a densidade da água se mantinha constante nos volumes utilizados. Ela não possuía nenhum soluto, enquanto os outros fluidos eram diluídos com a água. Houve um aumento do volume e diminuição da densidade. E como a temperatura afeta a viscosidade dos líquidos newtonianos, a viscosidade tende a diminuir com o aumento da temperatura. Isso acontece porque a viscosidade é diretamente proporcional à densidade do líquido, que também diminui com o aumento da temperatura. E é possível usar só o tempo de escoamento para comparar a viscosidade dos líquidos? Explique. Não. É preciso também saber a densidade do líquido, uma vez que para se comparar a viscosidade é necessário realizar o produto entre o tempo de escoamento e o líquido. Uma variável de comparação. Aí foi isso. Ok. Mais alguma coisa aí? Não, no caso é só isso mesmo. Priscila, Marcelo, que chegaram aí. Vocês têm alguma coisa a acrescentar aí no grupo? No relatório de vocês? Bom, parece que não, né? Tá. Eu vou... Pode encerrar seu compartilhamento aí, Anísio, que eu vou compartilhar aqui umas coisas para pontuar para vocês.
Vocês estão vendo o relatório aí? Sim. Sim. Sim, estamos vendo. Esse aqui é o relatório. Deixa eu ver se eu peguei certo, né? Peguei, né? Esse é o seu, né, Anísio, do seu grupo. Sim, isso mesmo. Então, assim, só para pontuar algumas coisas, né, rapidinho. Então, como eu tinha falei, né, primeiramente a questão da tabela, né, que poderia redistribuir aí, né, a tabela para ficar visível todo mundo, né, igual o outro grupo fez. Uma coisa importante também que eu até mencionei nas aulas, né, e aqui no gráfico de vocês, isso se repetiu para todos os gráficos, na verdade. Primeiro foi o que eu falei, né, o gráfico ele está sem título, né, ele tem uma informação aqui em cima, mas a gente viu que não é o padrão, né, o gráfico ele tem que ter número e título descrito abaixo do gráfico, a identificação dos eixos, que, né, a gente não sabe, a legenda, ok, porque vocês não nomearam aqui. Mas essas linhas de grades aqui do meio, que eu falei que é desnecessário. E uma coisa extremamente importante, que isso numa micro escala, por exemplo, isso seria uma coisa muito ruim para vocês. Vendo essa parte aqui, ó? Esse buraco que ficou aqui, ó. Né? Esse buraco, ele não tem nada descrito aqui. Então, qual que é o significado físico ou matemático disso aqui constar no gráfico de vocês? Né? Isso aqui não traz contribuição nenhuma. Então, na verdade, não haveria necessidade de você começar aqui do zero, né? E nem aqui também do zero, porque da mesma forma que você tem esse pedaço aqui sem nada, né, do 0, 25 aqui para baixo também não tem nada, tá vendo? Então, o seu gráfico ele poderia ter os eixos aqui ajustados para iniciar aqui, sei lá, a partir do 0,40 e qualquer coisa, né, no X e do 0,20 qualquer coisa no Y, porque você pegaria essa informação aqui, ela estaria melhor distribuída dentro da área do gráfico. Né? Então, isso é aquele ajuste que eu comentei em sala com vocês, o ajuste de escala, ajuste de distribuição aqui, né, para que você tenha a informação demonstrada da forma mais proveitosa possível. Né? Aqui eu já comentei, né, que esse aqui não tá correto. Se vocês fizerem a relação matemática aí entre as equações, vocês vão ver que concentração e densidade, na verdade, eles são diretamente proporcionais. Né? Que faz total sentido. Né? As soluções mais concentradas, elas têm que ser mais densas. Né? O que é a concentração? Né? Você ter maior massa ocupando o mesmo volume, né? Que é a discussão que a gente estava tendo com a Luísa, que eu estava tendo aí com a Malu agora há pouco. Então, você está falando de concentração. Então, ou seja, a solução mais concentrada é aquela que você tem maior massa dentro de um mesmo volume, né? Então, essa concentração, ela vai ser diretamente proporcional à densidade. Né? Então, Ok. também é uma coisa importante aí. Outra coisa. Isso aí se repetiu nos demais gráficos. Aqui na tabela 3, né, as tabelas todas sem títulos, não colocaram. Na verdade, você tem um título, né? Que você pode, isso aqui, por exemplo, poderia estar aqui como título da tabela. Né? A mesma coisa, poderia ter botado isso daqui, essa informação aqui, como título da tabela. Mas o mais importante, na hora de lançar os dados na tabela, que olha, a gente falou da questão dos algarismos significativos.
né? Que aqui vocês não obedeceram nem nada de nada, né? Então, por exemplo, esse valor gigante aqui para a viscosidade. Será que era necessário essa viscosidade com esse monte de algarismo significativo? Vocês colocaram aqui, né? 2, 4, 6, 9 algarismos, né? Então você tem uma viscosidade com 9 algarismos significativos. Será que precisa disso tudo? Segundo, será que a gente consegue, instrumentalmente falando, você consegue ter uma forma de garantir que esse monte de informação aqui seja medida? Né? Acredito que não, né? Então não precisa dessa quantidade aqui não. Você tem que, na hora de representar o dado, você tem que pensar nisso, nessa coerência de quantidade de algarismos que você vai representar. Esse aqui é um dado que veio de uma análise experimental, então você não vai ter nunca um experimento que vai te dar esse monte de algarismo aqui. Isso aqui você tem certeza que mais da metade deles aqui você pode ter certeza que vai ter incerteza, né? Então não tem que representar isso tudo. E outra coisa, a quantidade de algarismos em todos os dados da coluna tem que ser a mesma. Então aqui, por exemplo, você já tem um aqui que está com... Você representou todo mundo com 9, esse aqui está com 8. Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui já tem um número com quantidade diferente dos demais, né? Então, você tem que respeitar a quantidade de significativos dentro da tabela e, principalmente, não é sair colocando tudo que aparece, né? Lá no cálculo, né? Esse aqui, possivelmente, vocês fizeram um cálculo usando planilha do Excel lá, de forma automática, e ele não limitou, né? Então, saiu esse monte de dados aí. Então, isso aqui também tá errado. Então, depois, não. O gráfico seguinte aqui é a mesma coisa do outro, né? Tanto aí foi o mesmo comportamento que o outro grupo obteve, né? O que acho que corrobora para a nossa desconfiança, mas em relação à distribuição de dados, os mesmos erros do gráfico anterior, então o título, dedicação de eixos com unidades, porque eu não sei o que está... Eu sei que tem tempo e concentração, mas eu não sei qual que é a unidade, analisando pura e simplesmente pelo gráfico, né? Vocês precisam lembrar que o gráfico ele é um dado mais pronto, um dado mais geral e, ao mesmo tempo, um dado que nos permite uma identificação de muito mais informações num espaço menor. Então, às vezes, por mais que você faça, mas tem a tabela falando de tudo, mas é muito mais prático para quem está lendo enxergar tudo isso que está aqui no gráfico do que ir lá na tabela e ficar comparando um por um. A pessoa já vem aqui no gráfico e já observa que tipo de conclusão pode ser tirada. Então, né, aqui a gente não consegue saber o que está medido em que, qual que é a unidade que você usou. A questão que eu falei do espaço, que isso aqui também, novamente, seria desnecessário, porque não tem nada aqui, não tem nenhuma informação aqui. Né? Esse primeiro quadrante de baixo aqui também não tem nenhuma informação aqui. Então, distribuir melhor essas informações. E aí eu não vou discutir isso aqui porque a gente deve ter alguma coisa errada. Aqui no outro a mesma coisa, então as mesmas observações. Já no gráfico de viscosidade e concentração, em relação à formatação do gráfico, as mesmas observações, né? Título, identificação de eixos com unidades, essas linhas de grades, espaço aqui vazio, tanto em cima quanto embaixo. Tá vendo? Você tem mais área vazia do que você tem aqui. Ó. Se você dividir aqui em 4 quadrantes, você tem 3/4 do seu gráfico sem nada, com nada. E a parte mais importante dele, que é onde está a informação, está ocupando só um quadrante. Né? Então, ok. poderia estar melhor distribuído. Bom, aqui realmente, né, pelo comportamento, você observa isso, né, que a viscosidade ela é diretamente proporcional à concentração, né? Maior a concentração, mais viscoso, que é também uma coisa bem óbvia, né? Que está bem descrito aqui pelo que vocês colocaram.
Aí, em relação ao produto aqui, também aí vale as mesmas observações de gráfico, né, o comportamento a gente observou aqui, né, linear, bem tranquilo. Não é possível determinar a diferença de viscosidade entre os fluidos. Aí aqui é a mesma coisa, né? O tempo de escoamento, né? Aí uma coisa que é importante para experimento, gente, é você lembrar que você nunca pode generalizar, tá? A gente nunca pode generalizar, pelo que eu acabei de falar anteriormente, né? O tempo de escoamento, ele é sim uma forma de aferir viscosidade, tá? Talvez para o nosso sistema, tá? O tempo de escoamento ele não seja o ideal para fazer esse comparativo, né? Porque a gente não fez experimento, mas quando a gente for fazer o experimento, vocês vão perceber que essas soluções, esses sistemas que a gente trabalha aí, né, o etanol, etanol água, cloreto de sódio água, glicerina água, né, são sistemas muito parecidos, né, são soluções, são fluidos muito parecidos. Então, o tempo de escoamento talvez ele não seja tão diferente a ponto de graficamente você estabelecer uma relação, mas ele pode ser usado sim, né? E essa questão da viscosidade, ela tem outras questões acopladas a ela, né? Então, a viscosidade depende do tipo de interação intermolecular entre as moléculas do fluido, né? Que também influencia na densidade do fluido, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Aqui nas questões, a primeira, ok, acho que estava bem óbvio aí. Aqui é o comparativo da densidade da água e das soluções, né? Então, você botou aqui que a água possui propriedades constantes e tabeladas. Então, quando você fala propriedades, mas que propriedades? Ela tem propriedades constantes e tabeladas? Tem, mas também tem propriedades que não são. Como, por exemplo, aqui, a propriedade usada, por exemplo, que foi a densidade, a gente viu que não é constante. Ela muda com a temperatura, né? Então, aqui não é porque isso não torna ela mais apropriada a comparação com outros fluidos, mas porque a gente não viu isso aqui. No nosso experimento, as propriedades da água, a densidade da água, ela varia, né? A gente que adotou uma condição de temperatura fixa para poder fazer o trabalho, mas ela varia, né? Aqui é só porque a água foi utilizada como referência, como um líquido de referência, nada mais que isso. Tá? E aí a densidade da água, ela não se mantinha constante, mas também porque você tinha um volume só, você trabalhou com soluções, né? Então aqui com as soluções essa densidade ela vai mudando, né? Então, ou seja, a densidade ela vai mudando conforme você vai modificando tanto massa da solução quanto o volume da solução. E aí o que vai acontecer ao final depende disso tudo, da massa, do volume, dos efeitos de interação, porque também você adicionando mais água ou adicionando mais soluto, você muda os efeitos de interação que acontecem entre as moléculas, os efeitos de solvatação, os efeitos de ligação de hidrogênio, ligação de polo, então tudo isso vai sendo alterado. Né? Aqui na temperatura a gente está ok, né? A viscosidade tende a diminuir com o aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura ele reduz a viscosidade, né? Não porque isso aqui, né? Ou seja, isso aqui mesmo porque isso não é um motivo, né? Isso acontece porque a viscosidade é diretamente proporcional à densidade do líquido, que também diminui com o aumento da temperatura. Isso aqui é quase um porque sim, se a gente for traduzir, né? Tá, mas por que a densidade diminui com o aumento da temperatura?
né? Isso aqui é um efeito de quebra de ligação, né? Vocês descreveram, o outro grupo descreveu isso, né? Que a viscosidade ela está relacionada com as interações entre moléculas, interações entre camadas, né? As camadas laminares, né? Que é o que dificulta o escoamento. Então, quando você aumenta a temperatura, você rompe essas interações, você quebra essas ligações e aí as camadas elas conseguem deslizar uma sobre as outras mais facilmente. E aí o líquido fica menos viscoso, ele escoa mais facilmente, né? Esse é um dos motivos, por exemplo, porque que o óleo do motor do seu carro, por exemplo, com o tempo ele vai ficando menos viscoso, né? Porque o motor esquenta, né? Então ele vai perdendo essas características dele à medida que ele vai sendo aquecido, resfriado, né? São processos irreversíveis, né? Então ele vai se tornando menos viscoso, né? E aqui, né, é possível usar só o tempo de escoamento para comparar a viscosidade, né? Aqui a resposta é sim. A gente precisa sim, pode sim usar o tempo de escoamento, desde que a gente tenha líquidos em que essa diferença de escoamento no tempo, na questão temporal, ela seja uma diferença considerável, né? Para esse nosso caso aqui, para esses 4 sistemas que a gente, aliás, para esses 3 sistemas que a gente analisou, né, o tempo ele talvez não seja a melhor forma, né, de avaliar a diferença de viscosidade, porque, como eu disse, são 3 soluções aquosas, né? Então, são 3 sistemas, todos eles soluções, né? Então, como a gente trabalhou nos 3 sistemas, cadê? Né? Os 3 sistemas que a gente trabalhou são soluções, então, e contém o mesmo solvente, né? Aí a gente não tem, às vezes, assim, uma diferença muito grande. E até mesmo em termos de interação química, se a gente parar para analisar aqui, não é muito diferente, né? Porque etanol, água, ligação de hidrogênio. Glicerina, água, também ligação de hidrogênio. Né? Água, cloreto de sódio, aí aqui você já tem efeito de solvatação, né? Mas que também é um tipo de interação polar. Né? Então, até a interação aqui ela é parecida. Então, isso também contribui para que não haja tanta diferença. E são soluções que não são tão concentradas, né? 1 mol por litro para o que a gente tem para esses caras aqui é pouco, né? A solubilidade de etanol em água é infinita. Então, ou seja, 1 mol só é pouco. Eu posso colocar aqui muito mais. A glicerina, a mesma coisa, é uma molécula bem polar, né? Então, tem muitas tem 3 hidroxilas ali, então ela dissolve bastante também. O cloreto de sódio nem se fala, né? Extremamente polar, então ele vai dissolver muito. Então, também não vai, para ter um efeito, você tem que ter uma quantidade aqui muito grande. Então, essas coisas têm que ser levadas, todas elas deveriam ter sido levadas em consideração. Aí, o que a gente, vamos combinar o seguinte, eu acho que esses tempos aqui, eles realmente estão com algum problema. Porque não faz sentido, por exemplo, aqui, essa solução mais diluída, ela ter esse tempo todo aqui maior do que as outras para escoar. Eu vou verificar se o rapaz não me passou esses tempos trocados. Porque é o que parece. Se esses tempos estiverem trocados, aí já compromete o primeiro gráfico aí, né? Já muda, E o vamos dizer, segundo também, né? já muda a discussão, já leva a discussão para um outro caminho. Né? Então, essa coisa aqui sem pé nem cabeça que a gente obtém. E nem tem como, assim, eu não achei relação para linearizar isso. Porque não tem. Isso aqui não tem uma tendência. Não tem uma tendência, você não vai achar relação para nada. Então, é preciso que a gente identifique uma tendência qualquer, né, seja ela qual for, para que a gente consiga
determinar uma relação, né? Como não foi possível identificar uma tendência, a gente não consegue fazer mais nada com esse dado. Então, eu vou verificar e assim que eu tiver um retorno do indivíduo, eu passo para vocês. Se realmente tiver errado, aí eu vou passar os dados certos para que vocês façam as correções. E aí, no nosso próximo encontro, a gente refaz essa discussão já com as coisas dentro do que é correto. Ok? Antônio, Ui. só para ver se eu entendi sobre o tempo de escoamento, eu posso sempre utilizar ele como um parâmetro para qualquer fluido ou não? Eu acho que ficou uma dúvida Você para mim. pode usar, mas ele não é um parâmetro de identificação. Porque às vezes você fala assim, eu quero identificar um fluido pela viscosidade. Por quê? Porque eu posso ter fluidos diferentes que tenham a mesma viscosidade. Primeiro. Sim. Então, por exemplo, se você não vai definir, isso aqui é água, isso aqui é etanol, Não. Para o mesmo glicerina, fluido. mas para um mesmo fluido você pode. Isso, para o mesmo. Tanto que é o que é comum na indústria, né? Na indústria, por exemplo, você vai lá, você é engenheira lá contratada vou pegar lá o caso da Cristiane, você é engenheira contratada lá de uma fábrica de shampoo. Aí você está lá no chão de fábrica ensinando o seu peão lá a fazer o shampoo. Você vai pegar o lauril, água, né, e vai misturar e tal, para chegar no shampoo. Como é que você vai explicar para o cara o que é viscosidade? Ele não vai te entender. Isso, Se chegar para ele, vai falar de escoamento laminar, de aplicação de força, né? Ele vai pirar. Então, o que é comum fazer? A indústria ela cria alternativas. Então, você já sabe que naquela composição que você deseja, que vai dar uma viscosidade, que é a viscosidade que você, né, ou a fábrica considere como a adequada, isso vai ter um tempo de escoamento padrão. Então, você usa esse tempo de escoamento padrão como um critério de viscosidade do seu produto. Então, você vai falar assim, olha, o meu shampoo, para ele ser considerado o ótimo, que o meu chefe quer, ou que o meu cliente gosta, ele vai escoar com essa viscosidade que ele está aqui. Não interessa saber quanto ela vale, mas com essa viscosidade que está aqui, ele demora 20 segundos para escoar. Então, você vai virar para o seu peão de fábrica e vai falar com ele. Fala assim, olha, para estar bom, ele tem que escoar em 20 segundos. Então ele já sabe que qualquer coisa diferente disso está ruim. E ele tem que ajustar. Não, então entendi. é o que a indústria faz. Por isso que eles usam o copo Ford, que é o mais simples que tem. É um copo mesmo com furo. Eu acho que deve ser o que a gente chama de copo, deve ser a marca. Copo Zan. É um copo com um furo e um bico. Isso. Aí você põe lá e marca o tempo de escoamento. É isso. Entendeu? Tá, não, beleza. Então ele serve para tudo. Ou fluido estando mais concentrado ou menos, também ele serve. Sim, desde que você consiga aferir diferença de tempo de escoamento, né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com concentrações muito próximas. Então, não muda muito a viscosidade, né? Porque os líquidos que a gente está considerando aqui nesse experimento, eles por si só já têm uma viscosidade muito parecida, né? Você pega água, etanol e cloreto de sódio, solução, por exemplo, é basicamente a mesma coisa. A glicerina ela é um pouquinho mais viscosa, mas mesmo assim a gente não está usando glicerina pura, é uma solução. Então ela é praticamente fluida ao mesmo tanto que os demais. Então o tempo de escoamento não vai ser tão diferente. Entendi. Então tudo isso vai ser levado em consideração. Agora, quando você tem situações onde a viscosidade ela muda bruscamente, né, dependendo do processo que você estiver fazendo, ela muda bruscamente, aí sim você pode usar isso como critério. Como assim mudar bruscamente? No caso de um shampoo, por exemplo, né? O shampoo, por exemplo, como é que você muda a viscosidade dele? Antigamente era muito comum usar sal. Você adicionava sal, cloreto de sódio, e ele ia ficando cada vez mais encorpado. E a diferença era muito grande. Então, se eu adicionar X gramas de sal, ele fica de um jeito. Se eu adicionar 2X, ele já engrossa muito. Muito rápido, né? Muito rápido e muito grosso. Então, você conseguia ver diferença de tempo de escoamento.
Agora, nesse caso nosso, não. Né? Assim, o fato de você ter 3 soluções que já são muito parecidas, Beleza. né? O fato de você botar água aí não faz muita diferença para o tempo de escoamento dela. Né? Então, aí, nesse caso, o tempo de escoamento não seria uma variável interessante para comparar, entendeu? Certo. Então, por exemplo, cada vez que eu diluo ela, esse tempo de escoamento, é isso que você está querendo dizer, que ele vai ser, a diferença vai ser pequena, mas vai ser próxima. E aí você não consegue, dependendo Por que o copo forte, por exemplo, ele tem vários bicos diferentes? É justamente por isso. Porque dependendo do bico que você usar, você não vê diferença de tempo de escoamento. Ah, sim. Aí, nesse caso, eu teria que usar com um Aí você bico com usa um diâmetro bico, menor. às vezes um bico mais fechado. Porque aí Ah, entendi. aí Entendi. você Não consegue sabia. perceber a diferença. Bacana. Entendeu? Ok? Ok. Bom, pessoal, então aí a gente fica combinado assim. Eu vou entrar em contato com o menino que fez essas medidas para mim e vou pedir ele para poder verificar esses dados direitinho. E aí qualquer novidade eu informo para vocês. E aí eu vou encerrar por hoje por aqui mesmo. Não vou introduzir um novo assunto, nova prática não, porque hoje eu estou com muita dor de ouvido e dor de dente. Então, Não, pecado. com esse frio ainda tá bem bom o negócio. Então, eu penso que foi por isso que não foram resultados bons. Acho que é por isso que aí tivemos relatórios sangrentos. É por causa dessa dor. Passou. Você viu, né? Ah, tá. Aham, pra não render. Foi. Eu tenho certeza que foi. Ai, ai, Tá. tristeza. Mas aí assim que eu tiver o retorno dele, eu informo para vocês. Combinado. Bom? Combinado. Então tá joia, gente. Muito obrigado. Fiquem com Obrigada. Deus. Se cuidem. Boa Até a noite. próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, Beleza, obrigado. Boa noite. Tá, gente?